Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, vamos estudar sobre isomeria constitucional, mais conhecida como isomeria plana. Eu vou dividir essa aula, que é da apostila 2, capítulo 1, em duas partes. A primeira para isomeria plana e a segunda para isomeria geométrica. E a primeira que nós vamos estudar seria a constitucional, a plana. E como objetivo desta parte da isomeria plana é que vocês reconheçam todos os tipos de isômeros constitucionais. Então vamos lá. Olhem essas estruturas. Tanto o etanol quanto o etanal, o metoximetano e o etenol, ambos têm a mesma fórmula molecular. Olha o etanol e o metoximetano, C2H6O, C2H6O. Então, tanto o etanol quanto o metoximetano possuem a mesma fórmula molecular. Porém, nós já conseguimos ver ali que os dois são totalmente diferentes um do outro. Um é um álcool e o outro é um éter. São funções diferentes, são substâncias diferentes, então possuem propriedades diferentes, porém possuem a mesma fórmula molecular, um do outro. Quando isso acontecer, eu vou falar que os dois são isômeros. Definição de isômeros: compostos de mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes, propriedades diferentes. A mesma coisa acontece com o etanol e com o etenol. O etanol tem fórmula molecular C2H4O e o etenol tem a fórmula molecular C2H4O. Os dois têm a mesma fórmula molecular, porém são substâncias diferentes. Aqui eu tenho uma carbonila, que é um aldeído, e aqui eu tenho um enol, quando eu tenho uma hidroxila ligada num carbono insaturado. Vejamos. O etanol e o metoximetano, ambos pertencem à fórmula molecular C2H6O, mas são compostos diferentes, possuem estruturas diferentes. A mesma coisa acontece com o etanol e com o etenol. Ambos têm fórmula C2H4O, porém, os dois têm estruturas diferentes, propriedades diferentes. Um é um aldeído e o outro é um enol. Olha esses dois compostos. Eles são diferentes. Um é um álcool e um é um éter. Porém, os dois têm a mesma fórmula molecular. Então, eu vou chamá-los e vou falar que os dois são isômeros constitucionais, ou como é mais conhecido, como isômeros planos. Próximo slide. Olha essa fórmula molecular, C6H12O2. Com essa fórmula molecular, eu consigo fazer dois tipos de estruturas. A primeira é um ácido carboxílico, porque tem a presença do grupo carboxila, dupla OH, e no segundo é um éster, porque tem a presença do dupla O. Tanto a primeira molécula quanto a segunda têm a mesma fórmula molecular, C4H12O. Porém, as duas são substâncias diferentes. Um é um ácido carboxílico e um é um éster. Se eles têm a mesma fórmula molecular, porém diferentes funções, eu vou falar que eu tenho um isômero de função. Agora, observe o segundo exemplo, C4H10. Com essa molécula C4H10, eu consigo fazer uma estrutura de cadeia normal e uma estrutura de cadeia ramificada. Lembrando que para ser cadeia normal, eu só posso ter duas extremidades. Para ser uma cadeia ramificada, eu tenho que ter 3 ou mais extremidades. Os dois, por possuírem a mesma fórmula molecular, mas diferentes tipos de cadeia, eu consigo classificá-los como isômeros de cadeia.
mesma fórmula molecular, mas têm cadeias carbônicas diferentes, são substâncias diferentes. Eu não posso falar que o butano é a mesma coisa que o metilpropano. São diferentes. Outro exemplo. Aqui eu tenho propeno, C3H6. E aqui eu tenho um ciclo propano, que também é C3H6. Ambos têm a mesma fórmula molecular, porém aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então também posso falar que os dois são isômeros de cadeia. C4H10O, outra fórmula molecular. Com essa fórmula molecular, eu consigo fazer um álcool primário e um álcool secundário. Esse álcool é um álcool primário porque a hidroxila está ligado no carbono primário. Esse álcool é um álcool secundário porque a minha hidroxila está ligado no carbono secundário. Ambos têm a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes, têm propriedades diferentes. Então, eu vou falar que os dois são isômeros de posição. Carbono 1 eu tenho hidroxila, carbono 2 eu tenho hidroxila. Olha para vocês verem aqui essa tabelinha. O ponto de fusão e o ponto de ebulição do butan 1-ol e do butan 2-ol. Aqui a gente já nota como as duas substâncias são substâncias diferentes. Elas possuem propriedades diferentes. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades químicas que aqui eu posso perceber que as duas são diferentes uma da outra. O que mais que a gente poderia colocar como posição? Olha esse exemplo. Eu tenho um metil no segundo carbono. No próximo exemplo, eu tenho um metil no terceiro carbono. O radical metil, em ambos os casos, mudou de posição. No primeiro exemplo, ele está no carbono 2 e no segundo exemplo, ele está no carbono 3. Então, eu posso falar que esses dois também são isômeros de posição. Além de função, além de radical, eu também consigo classificar se são isômeros de posição pela insaturação. Veja o exemplo. Aqui eu tenho uma tripla ligação que está no primeiro carbono e aqui eu tenho uma tripla ligação que está no segundo carbono. But, um íno, but, dois ínos. São substâncias também diferentes com propriedades diferentes, mas não deixam de ser isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular. 4 carbonos, 5, 6, 7 hidrogênio. Olha esse próximo exemplo. Eu tenho duas cadeias heterogêneas por um heteroátomo, só que na primeira o oxigênio ocupa a segunda posição e aqui ele está ocupando a terceira posição. Metóxi, propano e etóxi, etano. Professor, então que tipo de isomeria seria essa? Eu poderia pensar que seria uma isomeria de posição. Porém, quando eu tiver um heteroátomo, eu não posso classificá-la como isômeros de posição. Ele recebe um nome especial, é chamado de metameria. Nessa metameria, só vai ser válido se eu tiver heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É aquele elemento químico diferente de carbono e de hidrogênio que está no meio da cadeia e muda sua posição. E isso faz com que ele seja o heteroátomo. A diferença entre eles é a posição do heteroátomo. Compostos que apresentam esse tipo específico de isomeria de posição são chamados isômeros de compensação ou metameria. Então tomem cuidado. De posição é diferente de metameria. Metameria só existe quando eu tiver o heteroátomo. Outro tipo de função, não. Por exemplo, o álcool do slide anterior. O álcool, a hidroxila, está fora da cadeia. A cadeia é uma cadeia homogênea. Então, por isso, é isômero de posição. Aqui eu estou falando de um heteroátomo. Então, vai ser metameria, porque o heteroátomo muda de posição. Com aquela fórmula molecular C8H16O2, eu também consigo fazer esses dois ésteres. Notem que a posição do meu grupo funcional éster em ambas as estruturas está sendo modificado.
Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos. Então, o meu grupo funcional, que deixou a minha cadeia heterogênea, também mudou de posição. Porém, eu não posso falar que os dois são isômeros de posição, porque como eu tenho um heteroátomo, o correto seria isômeros de compensação, ou metameria. Tudo bem? Vamos para o próximo. É um tipo de isomeria constitucional. O último tipo de isomeria constitucional é a tautomeria, ou isomeria dinâmica, um caso especial de isomeria de função que ocorre quando os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução aquosa. Nessas condições, um isômero está continuamente se transformando no outro, e vice-versa. O que eu posso pensar aqui, pessoal? Isso aqui, esse tipo de isomeria só vai acontecer quando estiver no estado líquido. E só tem 2 maneiras de acontecer. Vamos vê-las. A primeira seria a tautomeria aldoenólica. Quando a gente vê essas 2 setinhas aqui, a gente entende que eles estão em equilíbrio dinâmico. Ora, o reagente pode ser produto, ora o produto pode ser reagente. Um etanol, quando eu tenho a carbonila em um carbono primário, em equilíbrio dinâmico, ele pode ser convertido em um enol, que é uma hidroxila ligada em um carbono insaturado. Lembrando que aqui nós temos uma ligação sigma e a segunda é pi. Essa pi ela é menos estável que a sigma. Então, como ora um vai ser o outro nesse equilíbrio dinâmico, essa dupla ligação vai vir para cá. E esses 2 carbonos vão ser insaturados. Como a dupla ligação vem para cá, esse hidrogênio já não é mais necessário. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Então, esse carbono daqui, ele vai se juntar com o oxigênio. Então, o hidrogênio que estava aqui, ele vem para cá e se junta com a hidroxila, formando um enol. Então, aqui é um exemplo de tautomeria aldoenólica, quando o aldeído vira um enol. O segundo caso de tautomeria que nós temos é quando a gente tem uma cetona e ela está em equilíbrio dinâmico com um enol também. É o mesmo caso da tautomeria anterior. Só lembrando, qual é a diferença do aldeído para a cetona? O aldeído é o grupo carbonila num carbono primário. A cetona, ela é o grupo carbonila num carbono secundário. Da mesma forma que no aldeído eu tenho uma ligação sigma e a outra pi, aqui também eu tenho. A pi ela é menos estável, então ela vai vir para esse carbono deixando ele insaturado. O carbono, como ele é tetravalente, não precisa mais desse hidrogênio. Esse hidrogênio vai vir e vai se juntar com o oxigênio, formando uma hidroxila. Então, eu tenho agora um enol. Então, quando tiver em equilíbrio dinâmico entre propanona e propen-2-ol, eu posso falar que eu tenho uma tautomeria cetoenólica. Qual que seria a ordem de preferência em relação à prioridade de isomeria plana que eu tenho em cada uma das substâncias? Em primeiro lugar, sempre eu tenho que observar se elas são isômeros de função. Logo após, isomeria de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. Exemplo, C2H6O. Antes de mais nada, eu tenho que olhar se os dois são isômeros de função. Se os dois não forem isômeros de função, eu vejo se eles são isômeros de cadeia, depois de posição, depois metameria e depois, por fim, tautomeria. Eu tenho que seguir essa ordem. Não tem como eu pegar uma estrutura e falar que ele possui N isômeros. Eu tenho que, primeiro, ver se ele é de função. Depois eu vejo a de cadeia, depois a de posição, metameria e tautomeria. Ok? Nesse caso, se não houvesse a ordem de prioridade, os compostos apresentados poderiam ser isômeros de função ou de cadeia, pois o etanol apresenta cadeia homogênea e o metoxetano cadeia heterogênea. De acordo com a nossa prioridade, prevalece a isomeria de função. Pessoal, eu tentei ser breve, espero que tenha ajudado vocês essa videoaula. E
A gente se encontra de novo na aula 2 de isomeria geométrica. Abraço!